em espírito de oração. Deus, que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo venha saciar a nossa sede de Ti. Eu sei que neste lugar tem pessoas que estão sedentas por ouvir algo de Ti. Pessoas que querem e saíram de suas casas buscando, Senhor, uma maior intimidade contigo, buscando verdadeiramente entregar suas vidas, buscando verdadeiramente entregar todos os seus sonhos, deixar de lado suas próprias vontades, para que seja estabelecida a vontade de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser transformados por Ti. Precisamos, Senhor, em nome de Jesus, sermos revestidos pelo Teu poder. Precisamos de um Evangelho que transforme as nossas vidas. Precisamos de um Evangelho que venha revolucionar a nossa história. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor faça, Senhor, aquilo que o Senhor veio fazer neste lugar. Que nada impeça e nada possa impedir a Tua vontade, Pai, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse comigo em Gálatas, capítulo 1. A partir do versículo 6, vamos estar lendo também Romanos, capítulo 1, versículo 25. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Todos encontraram? Esperar mais um pouco. Amém. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Agora vamos em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ainda no livro de Romanos, mais um pouco para frente, no capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Amém. Gostaria de fazer mais uma oração e gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse as duas mãos no peito, na altura do coração, e orasse comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós elevamos os nossos pensamentos a Ti e queremos te pedir que essa palavra, Senhor, seja límpida, seja verdadeira, que não saia nada, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que não somos merecedores de estar neste lugar. Eu sei que não sou merecedor e nem digno de estar aqui. Sei que os meus pecados são muitos. Pai, mas eu agradeço pela Tua misericórdia e quero que o Teu Espírito Santo conduza essa palavra, Senhor, sem nenhum desvio, Pai, sempre na retidão daquilo que o Teu Espírito Santo quer falar.
e que nós possamos ser verdadeiramente transformados com aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Eu fui levado pelo Espírito Santo a escolher esses versículos, porque tem acontecido várias coisas nos dias de hoje, nos dias atuais, quando nós conhecemos pessoas, conhecemos cristãos, que muitas vezes nos decepcionam, e muitas vezes nós olhamos para o espelho e nos decepcionamos com nós mesmos, porque muitas vezes nós temos uma conduta no falar, uma conduta de palavras, mas não temos uma conduta de atitudes. E nós observamos fatos e atitudes que têm acontecido, que têm deturpado o evangelho que é real e que é verdadeiro. As pessoas não têm mais vivenciado o evangelho pleno e da sua forma plena. As pessoas não têm mais buscado entender a palavra de Deus na sua realidade, naquilo que ela verdadeiramente quer dizer. As pessoas não têm se preocupado em observar a palavra de Deus em todos os sentidos, para que não extraia dela algo que não seja verdadeiro, para que não extraia dela alguns versículos que vão satisfazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E o que nós temos observado? Que muitas vezes nós pregamos algo que nós vivemos, e outras vezes pior, nós extraímos alguns versículos da Bíblia para satisfazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E com isso nós temos deturpado o Evangelho de Cristo. E o interessante é que em Gálatas vai dizer que de forma rápida nós mudamos do Evangelho verdadeiro para o Evangelho que Deus não quer. De forma rápida. Num momento você está vivendo em Deus de forma plena. Acontece algo na sua vida que você muda totalmente de atitude. Você não quer mais viver o que Deus quer viver o que você quer. Uma pessoa no quartel me fez uma pergunta que me deixou intrigado. Uma policial feminina. Ela perguntou, por que nas igrejas evangélicas tem tantas pessoas que não ficam firmes em uma só igreja? Um dia ela está na igreja quadrangular, outro dia ela está na igreja do clamor, outro dia ela está na igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, outro dia ela está na igreja Assembleia de Deus Ministério Missão, outro dia ela está na igreja tal, outro dia na igreja tal. E eu falei, rapaz, é difícil de explicar. Mas eu fiquei intrigado com isso e fui meditar na palavra de Deus e só tem uma resposta para isso. Nós não ficamos em uma igreja porque quando nós escutamos algo que nós não queremos ouvir, nós ficamos chateados e saímos da igreja. Só que eu tenho algo para dizer para você. A palavra de Deus nunca vai agradar a sua carne. A palavra de Deus nunca vai agradar a sua vontade. A palavra de Deus nunca vai satisfazer o seu ego. Ela nunca vai satisfazer o seu egoísmo, a sua própria vontade. E muitas vezes nós saímos da igreja porque queremos o evangelho de bênçãos e não o evangelho de transformação. Muitas vezes você está aqui buscando uma bênção maravilhosa para a sua vida, uma cura para a sua família, uma cura para um ente querido, uma bênção material que você tanto tem almejado. Eu não estou dizendo que é errado você sonhar. Estou dizendo que é errado ter uma motivação errada no seu coração. Você não pode vir para a igreja no sentido de buscar algo material, tão somente. Você tem que vir para a igreja querendo buscar transformação para a sua vida, querendo buscar estar mais próximo de Deus, querendo buscar todos os dias ser transformado, para que alcance algo em Deus, de Deus seja refletida através da sua vida, através das suas atitudes, através das suas ações. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas nós temos mudado esse evangelho, transformado o evangelho de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Muitas vezes interpretando errado, querendo permanecer no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante. Não estou dizendo que eu não peco, talvez peque todos os dias, mas todos os dias eu me arrependo e busco mudança.
Mas tem aquelas pessoas que se acostumaram com o pecado. E muitas vezes lutam para deixá-lo, ou lutaram tanto para deixar aquele erro, aquele pecado, não conseguiram, que chegaram a se acostumar com ele. E não buscam mais mudança. O pecado não saiu da sua vida. Você permanece com ele. Não busca mais mudança. Se acostumou. E muitas vezes diz ainda, não, a graça de Deus é superior. Sim, mas a graça de Deus também te liberta do pecado. O poder de Deus, ele tem o poder de te libertar do pecado, de transformar a sua vida. Esse evangelho transforma vidas. Mas nós mesmos aqui não acreditamos mais nisso. Quando nós saímos para pregar para as pessoas, muitas vezes nós não temos mais a convicção de que aquela palavra que você está dizendo vai transformar uma pessoa. Muitas vezes você olha para uma pessoa que está vivendo totalmente em pecado, fora da vontade de Deus, e você olha para ela e diz que não vai adiantar nada você falar, porque você não acredita mais que esse evangelho transforma. Aí eu te pergunto, ele não transformou a sua vida? Ele não transformou as suas atitudes? Por que ele não pode transformar a do outro? Ou o seu pecado é menor, em menor potencial do que o do outro? Ou foi menor do que o do outro? Esse evangelho, ele tem poder de transformar. Ele tem poder de mudança. Esse evangelho, ele transformou a minha vida. E da mesma forma que transformou a minha vida, pode mudar a vida de qualquer pessoa. Não tem nenhum pecado que seja maior do que o preço pago na cruz do Calvário. Não tem nenhum pecado que seja mais poderoso do que o sangue de Cristo sendo derramado sobre a vida de uma pessoa. O sangue de Cristo liberta de todo o pecado. E a palavra de Deus é a arma que você tem para transformar vidas. Só que para isso você tem que viver e acreditar neste evangelho. E de forma correta. Dando um pequeno exemplo, utilizando aqui a eletricidade, aquele que é eletricista vai entender. O eletricista sabe que se os polos negativos e positivos, ou positivos se encontrarem antes do tempo, eles não vão gerar o resultado necessário. Ou seja, se o positivo se encontrar com o negativo antes do tempo, vai gerar o que se chama de curto-circuito. Agora, se o positivo e o negativo se encontrarem no local exato, seja dentro da lâmpada, seja dentro de um motor, ele vai gerar luz e energia. Tudo no momento correto. Tudo com a motivação correta. O evangelho que nós pregamos perdeu o poder revolucionário. E buscando no dicionário, revolucionar quer dizer causar notável mudança, transformar radicalmente, inovar substancialmente. O que acontece é que o evangelho que nós temos pregado, muitas vezes não é o evangelho de transformação, não é um evangelho de revolução, mas é um evangelho de emoção. O evangelho que muitas vezes vai tocar a sua vida aqui, muitas vezes vai fazer com que você faça escorrer lágrimas dos seus olhos, gerando uma emoção muito forte dentro de você. Mas quando você se levanta e sai por aquela porta, não tem nenhuma mudança. Não tem nenhuma vontade de se aproximar mais de Deus. Nós queremos pregar bênçãos, queremos pregar algo que motive as pessoas, e muitas vezes o pregador está aqui preocupado em ouvir um glória a Deus daqui, um glória a Deus dali, preocupado em saber se está agradando os seus ouvintes, não está preocupado em saber se está agradando a Deus.
Muito pregador sobe aqui preocupado com o que você vai pensar dele. Muitas vezes preocupado se vai falar bem, se vai ter uma boa dicção, se vai ter uma boa oratória. E poucas vezes preocupado em saber aquilo que Deus quer falar com cada um. E muitas vezes você, ouvinte, está preocupado não com o que Deus quer falar para você, mas com aquilo que você veio buscar de Deus. Esse não é o evangelho que revoluciona. Esse é um evangelho que nós, homens, criamos para satisfazer a nossa carne. Um evangelho que moldamos segundo a nossa vontade. Mas não segundo o poder de Deus. Deus não quer isso de nós. Eu tenho vivenciado algumas coisas que têm me deixado bastante preocupado. E o Espírito Santo fez a seguinte pergunta para mim enquanto eu estava preparando essa mensagem. Quantas almas passam do seu lado com a necessidade de ouvir algo da sua boca, vinda de Deus, e não encontram nada? Quantas pessoas você tem contato por dia, que você poderia ter alertado, que se você tivesse orado mais por aquela pessoa, Deus teria mostrado algo para você, que evitaria que aquela pessoa tivesse um problema que ela está passando, evitaria aquela pessoa de tomar uma atitude que ela tomou errada, e agora ela está pagando por isso. E aquela pessoa viveu constantemente do seu lado, ou trabalhou com você vários dias, e você não falou nada de Deus para ela, para que mudasse a vida dela. E o Espírito Santo cobrou isso de mim. Porque as pessoas passam do seu lado precisando de Deus, e você está se preocupando com você mesmo. As almas passam por você a todo instante. Você está preocupando em receber bênção material de Deus, enquanto almas estão indo para o inferno. Enquanto vidas estão sofrendo, porque você não teve coragem de falar de Deus para elas. Se preocupou demais com o seu próprio problema, com sua própria necessidade. E não foi isso que Jesus ensinou. Ele não saiu da sua glória, da sua excelência, para sofrer como homem, para ser pregado numa cruz. Ele não fez isso para mostrar que ele era Deus. Ele fez isso para mostrar para você que é necessário sofrer pelo próximo, que é necessário padecer pelo próximo, que é necessário mostrar amor pelo próximo, amor pelas almas. Ele fez isso para provar para você que o evangelho tem poder. E nós nos preocupamos conosco, com nossos problemas, com as nossas vontades. Nós não entendemos que somos totalmente dependentes de Deus. Nós não entendemos que nós só estamos respirando aqui neste momento porque Deus permitiu. Que o nosso coração só está batendo neste momento porque Deus permitiu. Que você só consegue pronunciar alguma palavra porque Deus permitiu. Que você só consegue ouvir algo porque Deus permitiu. Você só consegue sentir as coisas, as pessoas, porque Deus permitiu. Tudo é dependência de Deus. Aí muitas vezes cantamos, te dou meu coração e tudo que há em mim, mas da boca para fora. Porque se você entregasse verdadeiramente tudo que há em você, jamais passaria uma alma sedenta do seu lado sem que você percebesse. Jamais o Espírito Santo ia permitir
que alguém passasse do seu lado desapercebido. Você a todo momento teria alguma palavra para qualquer pessoa que chegasse próximo de você. Mas mudamos rapidamente de um evangelho real para um evangelho que nós moldamos, segundo a nossa vontade. E há um curto-circuito no evangelho de Deus. A motivação errada leva o evangelho de Deus a ter um curto-circuito. A sua pressa leva o evangelho de Deus a ter um curto-circuito. A sua vontade, querer fazer a sua própria vontade, leva o evangelho de Deus a ter um curto-circuito. Mas a partir do momento que você verdadeiramente se entrega nas mãos dele, algo só vai acontecer quando ele quiser. E quando ele quiser, algo vai acontecer no momento certo. E no momento certo que o polo positivo se encontrar com o negativo, vai gerar na sua vida luz e energia vindas de Deus. Luz e energia para serem derramados sobre a vida das outras pessoas, sobre a vida do seu próximo. E eu venho falar aqui de alguns tópicos para que nós vivenciemos esse evangelho verdadeiro. E esses tópicos podem ser divididos em o que fazemos e o que Deus deseja que nós fazemos. Primeira coisa, nós buscamos agradar os homens. Deus quer que nós agrademos a Ele. No versículo 10 de Gálatas nós lemos justamente isso. Vamos agradar a homens? Se nós agradássemos ainda a homens, não seríamos servos de Cristo. Ou seja, não tem como você servir a Cristo se preocupando em agradar a homens. Muitas vezes nós temos medo ou receio em desagradar alguma pessoa que está no nosso convívio direto. E não falamos a verdade para ela com medo da reação dela. Muitas vezes nós não temos coragem de dizer algo para uma pessoa que está do nosso lado, com medo de desagradarmos a ele, com medo de perdermos a amizade dele, com medo de não sermos aceitos mais por ele, por essa pessoa ou por essas pessoas. E muitas vezes deixamos para lá, porque nós estamos buscando agradar homens. Muitas vezes você está no seu trabalho e o Espírito Santo toca no seu coração para que você diga algo para o seu chefe, mas o medo de perder o emprego é maior do que a vontade de servir a Deus. Aonde você se entregou para Ele então? Se eu dou para Ele tudo que há em mim, eu também entreguei o meu emprego para Ele. Se eu dou para Ele tudo que há em mim, eu entreguei a minha vida financeira para Ele. Eu entreguei a vida da minha família para Deus. Por que eu tenho que me preocupar se eu vou perder ou não o emprego, se o Espírito Santo falou comigo? Por que eu tenho que me preocupar em perder uma amizade se foi Deus que me colocou naquele lugar? Por que nós buscamos tanto agradar as pessoas e não agradamos aquele que nos salvou? O que tem valido mais para nós? O que vale mais para você? Sua salvação ou agradar um amigo seu? A sua salvação ou o seu emprego? São palavras simples, mas difíceis de nós termos atitudes com essas palavras. Muitas vezes ao dia, nós temos oportunidade de falar algo para alguém e não falamos por medo, por covardia, por receio. Mas Deus não quer que nós agrademos a homens, Ele quer ser agradado por nós.
Nós temos que agradar a Deus. Por que nós mudamos a verdade de Deus em mentira para agradar a homens? Por que o nosso chefe é mais importante do que Deus? Tem coisas que intrigam, que me preocupam. Porque eu não estou pregando para vocês, estou pregando para mim. Estou pregando para mim. Isso dói, corta o fundo da alma. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu chorei, porque dói. Saber que muitas vezes eu quis agradar homens. E o meu Deus, que é infinita em misericórdia, que entregou o seu Filho por grande amor que tem por nós, nós que estávamos mortos em ofensas, em pecado, em desobediência, ainda assim Ele enviou o seu Filho para que nós vivêssemos na justiça dEle e fôssemos transformados em algo, em alguém que agrada a Deus. Por que no meio da caminhada nós esquecemos disso e queremos deturpar esse evangelho, moldar esse evangelho às nossas vontades? Se você conseguir responder isso para mim, me fala, pelo amor de Deus, porque eu não consegui achar resposta. A segunda coisa, nós utilizamos os nossos membros para a maldade, e Deus quer que nós utilizemos para a justiça. Lá no capítulo 19, no versículo 19 do capítulo 6 de Romanos, vai dizer: da mesma forma que você utilizava o seu membro como instrumento do pecado, como servo do pecado, para fazer a maldade, desta mesma forma, utilize o seu membro para praticar a justiça, para obediência em Deus. Isso é profundo demais e muitas vezes nós não entendemos o que Paulo quis dizer com isso. Vou tentar explicar para você. Nós éramos servos, escravos do pecado, a ponto de não conseguir fazer outra coisa, assim não satisfazer os desejos da nossa carne. Nós fazíamos coisas absurdas para satisfazer um desejo carnal nosso. Muitas vezes nos arrependíamos, mas logo depois estávamos praticando a mesma coisa e sentindo prazer naquilo. E queríamos a todo momento estar fazendo o pecado, praticando o pecado, e fazíamos de forma excelente. Usávamos a nossa mente, a nossa alma, as nossas forças para praticar a maldade, para praticar o pecado. Pelo menos quando eu não era cristão, se um amigo meu me ligasse às 5 horas da manhã, vamos para uma festa tal, vamos agora. Levantava, vestia uma roupa que ia. Se alguém aqui ligar para mim, vamos orar às 5 horas da manhã, eu falo, irmão, pera aí, amanhã eu tenho que trabalhar às 6 horas, eu não sei se vai dar. Ué, tem algo errado aí. Estamos deturpando algo aqui. Quando eu não era cristão, ficava em shows até 5, 6 horas da manhã e trabalhava 8 horas da manhã no outro dia, tranquilo. Chama para fazer uma vigília para ver. Paulo está dizendo, da mesma forma que você era escravo do pecado, seja escravo de Cristo. A ponto de não conseguir ficar um dia sem ler a palavra de Deus, que você vai sentir falta de praticar aquilo que está escrito aqui. Seja escravo de Cristo, a ponto de você ver uma pessoa em sofrimento e não conseguir sair daquele lugar sem dizer uma palavra de ânimo para ela, sem pregar a Cristo para aquela pessoa. Seja escravo de Cristo, a ponto de você não fazer a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Escravize a sua mente em Deus, renove a sua mente em Deus, tenha atitudes de justiça, atitudes que vão demonstrar que você é um verdadeiro cristão, atitudes que vão comprovar aquilo que você fala, porque pregar é fácil, viver é que é difícil. Tenha atitudes de cristão,
atitudes de um evangelho verdadeiro, atitudes que possam revolucionar a vida de alguém. Porque eu vou repetir durante toda essa mensagem, o evangelho de Cristo tem poder para transformar vidas. Ele tem poder para transformar pessoas. Qualquer pessoa, em qualquer situação, pode ser transformada e impactada pelo evangelho de Cristo. E Deus escolheu você para pregar ele. Não seja covarde. Não seja medroso. Deus escolheu você. Falsificamos a imagem de Cristo. Deus quer que nós reflitamos a sua imagem. Abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós queremos falsificar essa imagem. Como assim? Nós dizemos muitas vezes que somos uma coisa, nos vestimos externamente como sendo cristãos, quando dentro do nosso coração a motivação não é essa. Você diz ser cristão, muitas vezes você diz ter atitudes de justiça, você diz vivenciar o evangelho, mas as pessoas olham para você e não enxergam mais do que uma imagem embaçada. Não conseguem enxergar em você luz nenhuma. E onde não há luz, não há reflexo. Tentamos vivenciar com as pessoas, enganando, todos os dias, querendo nos mostrar espirituais, quando muitas vezes nós já esquecemos de Deus há muito tempo. E com isso nós falsificamos a imagem de Cristo. Mas Deus quer que nós desvendamos a sua glória. De que forma? Paulo diz, Romanos 12, transformai-vos pela renovação da sua mente. Como que você se transforma pela renovação da sua mente? Lendo a palavra de Deus, buscando entender, desvendar a glória de Deus em sua palavra. E a partir do momento que você vai desvendando a glória de Deus, essa glória vai ser refletida no seu rosto. E a imagem de Cristo vai ser vista pelas outras pessoas. Deus quer que as pessoas olhem para você e enxerguem a própria imagem de Cristo. Porque dessa forma, as pessoas vão olhar para você e dar crédito naquilo que você está falando. As pessoas vão olhar para você e dar crédito na sua palavra, porque você está pregando algo que é real. Você está pregando, acreditando e vivenciando aquilo que você está falando. Aí sim, esse evangelho vai revolucionar pessoas. Aí sim, esse evangelho vai transformar vidas. Esse é o evangelho que tem poder. Esse é o evangelho que tem poder. E por último, nós pregamos o evangelho que nos agrada. Deus quer um evangelho que nos transforme. Abra comigo em Romanos 6. Versículo 6.
Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Conseguiu entender? O Evangelho verdadeiro, ele diz o seguinte para você: morra a morte de Cristo e viva a sua ressurreição. Morra com o velho homem e nasça uma nova criatura. Você vai permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Não, de forma nenhuma. Você vai viver em novidade de vida. A todo momento, desvendando a glória de Deus, com o entendimento da palavra dele, você ser transformado de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Isso é viver o Evangelho verdadeiro. É acreditar que esse Evangelho transforma, transformando a sua vida todos os dias. Nós temos que buscar uma transformação todos os dias e permitir que as pessoas sejam transformadas através de você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero deixar bem claro que tudo aquilo que eu preguei aqui nessa noite, primeiramente foi para mim. Pelos momentos que eu tenho vivido, por aquilo que Deus tem cobrado de mim, porque minha alma está rasgada, meu coração está cortado. E eu gostaria que você fizesse comigo, somente se você quiser, um voto com Deus, no sentido de que você já não vai mais deixar a sua vontade de agradar os homens ser maior do que a sua vontade de agradar a Deus. No intuito de que você não vai mais permitir que as pessoas passem do seu lado sem que você ore por elas, sem que você ore pela vida delas a ponto de pedir ao Espírito Santo que revele cada erro que ela está cometendo, para que você possa pregar em cima daquilo que ela necessita ouvir. Porque quando você deixa passar e vê que o sofrimento dessa pessoa que estava do seu lado poderia ser evitado se você tivesse dito mais, uma palavra poderia ter transformado a vida daquela pessoa. Uma palavra convicta de um evangelho que transforma poderia ter evitado muito sofrimento. Deus não nos colocou nesse mundo para brincar de ser cristão. Tem almas indo para o inferno. Tem pessoas sofrendo. Pessoas que passaram do seu lado, que viveram com você, tiveram amizade com você. Eles estão sofrendo hoje porque você foi covarde. Porque eu fui covarde. O sofrimento poderia ter sido evitado se o evangelho tivesse sido vivenciado. E eu gostaria que, se você quisesse fazer esse pacto com Deus, esse voto de colocar a vontade dele acima de todas as coisas,
de não deixar que o Evangelho se molde à sua vontade, mas de buscar satisfazer a vontade de Deus em todos os momentos. Se você quer fazer isso, se coloque de pé e firme as suas mãos bem forte na altura do seu coração. Não há nada mais importante do que fazer a vontade de Deus. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Nós devemos buscar que esse propósito seja cumprido. Senhor, que a minha vontade seja levada ao pó. Que o meu egoísmo seja levado ao pó. Que o meu medo, que a minha covardia seja levada ao pó. Senhor, em nome de Jesus, diante de Deus e da igreja, eu quero me comprometer contigo em fazer a sua vontade acima de todas as coisas. Senhor, não permita que eu venha sair do trilho do Senhor, do caminho reto do Senhor. Que a motivação do meu coração seja sempre te agradar, seja sempre buscar a tua vontade, buscar agradar a tua vontade, que a tua vontade seja feita em mim. Senhor, eu não quero ver as pessoas sofrendo por minha causa, porque eu fui covarde. Por favor, Jesus, toma meu coração, toma minha vida. Eu quero te entregar verdadeiramente tudo que é em mim. Eu quero te entregar verdadeiramente tudo que há no meu ser. Senhor, o meu sofrimento, a minha dor, a minha angústia. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que ainda haja momentos para que eu possa pregar a quem eu não preguei, ministrar a tua palavra a quem eu não ministrei. Que haja ousadia, que haja intrepidez na minha vida. Que toda covardia seja lançada por terra. Eu não quero agradar aos homens, mudar a verdade de Deus em mentira. Eu quero adorar e servir ao Senhor todos os dias da minha vida. Se você acredita nisso e quer isso para você, eu quero que nesse momento você ergue as suas duas mãos para cima. E quando eu disser, você vai aplaudir o Senhor com toda a sua força. Vai exaltar o nome dEle com todas as suas forças, dizendo que o adora, dizendo que quer Ele vivendo em ti. Em nome de Jesus. Se você quer isso, comece agora a aplaudir o Senhor, exaltar o nome dEle, porque